Entre dezembro e janeiro do ano passado, há aproximadamente um ano, foi aprovado um pacote de leis ambientais na Câmara Municipal. A Política Municipal de Meio Ambiente, o Plano Municipal de Arborização e a Lei de Licenciamento Ambiental. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, essa nova legislação veio para regulamentar o sistema e modernizar a área. Mas ambientalistas criticam alguns dos pontos da legislação, além de questionarem o modo como ela foi debatida e aprovada. Naquela época que foi feito o combo do retrocesso, que tem a questão da política ambiental, que praticamente é um licenciamento, né, que foi mexido, né, que tem a questão da arborização, né, também aí esse conjunto de regras que foram modificadas, elas não foram discutidas dentro do Conselho, elas deveriam ter sido discutidas dentro do Conselho, porque o Conselho era, naquele momento, a instância superior, né, e teria várias atribuições deliberativas na lei de reestruturação, né, que não foram observadas. Não houve discussão com a sociedade, não houve discussão no Conselho, houve sim um processo extremamente aligerado dentro da Câmara de Vereadores, sem audiência pública, sem discussão nenhuma, que, claro, como o governo tem maioria, ele conseguiu aprovar. A questão da política de arborização, assim, ela é uma lei até bastante ampla, né, bastante bem construída, poderia dizer, em certos aspectos, mas tem algumas questões que são fundamentais. Em primeiro lugar, ela não foi submetida ao Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, ela foi algo que foi construído, não se sabe, né, exatamente onde nem por quem, e foi aprovado a revelia então do Condema, né, ela foi aprovada na virada do ano, poderia-se dizer na calada da noite, né, junto com uma série de outras alterações na legislação ambiental municipal, questões que não foram, né, apreciadas e muito menos aprovadas pelo Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, que é o órgão superior, né, da política municipal, da política ambiental municipal. Não é a Secretaria do Meio Ambiente, não é a Câmara de Vereadores, é o Condema. O Condema ele faz parte então, da política nacional do meio ambiente, ele é uma exigência para que o município aqui possa fazer licenciamento ambiental, para ter a delegação da FEPAM para fazer o licenciamento ambiental. Ele é paritário, ele tem a participação do Sindicato Rural, do Centro de Indústrias de Rio Grande, de universidades, né, de órgãos federais, o IBAMA, ICMBio, ele tem ONGs, então assim, esse é o fórum, né, para passarem, né, todas as alterações propostas, vamos dizer, por algum vereador, pela própria municipalidade, nas alterações, né, propostas na política municipal de meio ambiente, como lei geral, na política de arborização, na política de licenciamento e por aí vai, né. O não passar, como foi feito, ele é um processo irregular que deve ser denunciado e revogado. Eu, como membro do Condema e da Comissão de Arborização, a gente não teve participação, né, não teve conhecimento do que estava sendo construído, né, e nem se foi dentro da Secretaria do Meio Ambiente, nem se foi apenas no âmbito da Câmara de Vereadores. Inclusive, no última reunião do ano passado, em dezembro, quando tudo isso passou, não teve a reunião do Condema, alegando que foi por falta de pauta, né, quando tinham todas essas demandas para ser trazidas, né, à apreciação do Condema, né. Nós estivemos em reunião com o secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Pedro Fruet, e com seu adjunto, Werner Spotorno, e trazemos as respostas aos principais questionamentos apontados pelos ambientalistas. Em relação à legislação aprovada, os gestores alegam que havia uma necessidade de regulamentação da política ambiental do município. Eles confirmam que essas leis não foram discutidas pelo Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, mas salientam que isso foi avisado e não houve nenhuma objeção dos conselheiros. Além disso, eles afirmam que a não discussão das leis dentro do Condema não invalida o processo, não torna o processo ilegal, mas é apenas uma prerrogativa do Executivo. Houve a opção da gestão municipal de não discutir as leis no Conselho, essas leis foram elaboradas por uma empresa de consultoria privada, e essa não discussão foi para que o processo de aprovação não se alongasse, não demorasse.
Contudo, na Lei 5.463 de 2000, que reestruturou o CONDEMA, está expresso em seu artigo 2º que compete exclusivamente ao CONDEMA, sem prejuízo de outras ações necessárias ao controle e proteção da qualidade ambiental do município, 1. Deliberar as diretrizes da política ambiental a ser executada pelo Poder Público Municipal, criando, quando necessário, os instrumentos para a consecução de seu objetivo. Essa mesma lei afirma que o CONDEMA é a instância superior do Sistema Municipal de Política Ambiental. Na Lei 9.103, de dezembro de 2023, a que institui a Política Municipal de Meio Ambiente, aprovada há um ano, houve a criação de um Conselho de Governo, formado por diversas secretarias, com a atribuição de assessorar a Prefeitura na execução das políticas ambientais. Dentro do sistema municipal, a lei define esse conselho como órgão superior. O CONDEMA é descrito como um órgão deliberativo e consultivo, com a finalidade de assessorar, estudar e propor ao Conselho Superior diretrizes e ações dentro da política de Estado para meio ambiente e sustentabilidade, bem como para as políticas governamentais. Quanto à retirada de poderes do Conselho, a Secretaria afirma que não existe nenhum retrocesso e que a nova legislação apenas regulamentou o sistema, mas não retirou nenhum poder do órgão. O conselho é importante porque ele é o espaço onde a sociedade vai poder construir ali as suas, levar as suas reivindicações, né, acompanhar as políticas públicas e construir políticas públicas, né? Então, se nós não temos um conselho funcionando, não só formalmente, não só fazendo reunião e fazendo ata, não, um conselho funcionando onde tem a possibilidade da sociedade realmente incidir, né, um conselho efetivamente democrático, uma democracia ambiental viva, né, que possa, além de ter as reuniões acontecendo e além de ter a ata registrada, ter a possibilidade de fala, de proposição, de avaliação dessas proposições, né? Questionamentos também foram feitos em relação ao Plano Municipal de Arborização. No Plano Diretor de Arborização de 2009, o conjunto das árvores em logradouros públicos era descrito como de preservação permanente. No plano, aprovado em janeiro de 2024, não há menção a isso, mas a Secretaria garante que as árvores continuam a ser legalmente protegidas. A arborização urbana é fundamental para ajudar a combater os efeitos das mudanças climáticas. Mas não é só isso. Ela, por exemplo, pessoas que moram perto de parques, de praças, de ruas arborizadas, cientificamente é comprovado por diversos estudos que tem menos problemas de doenças psicológicas, por exemplo. Ou tem menos doenças cardiovasculares, morrem menos de infartos, né? Ou tem menos doenças pulmonares. Né? Então, isso tem reflexo não só na vida das pessoas, que é o principal, mas tem reflexo também no SUS, porque tu diminui o atendimento, tu diminui o custo de doenças que são previsíveis, né? Que são que nós podemos prevenir, melhor dizendo. O poder público precisa, né, desenvolver, né, orientações, normas, né, orientações técnicas, né, por exemplo, de qual árvore é adequada para plantar numa calçada, perto de uma rede de esgoto, né? Existe também um voluntarismo muito grande, né? As pessoas gostam de plantar árvores e às vezes plantam uma árvore que daqui a uns anos está sendo um problema, né, para a rede elétrica. Então é um trabalho bastante complexo, né? Um trabalho que toma, aqui mesmo da nossa Secretaria de Meio Ambiente Municipal, aqui toma muito tempo, muito recurso, muita energia, né, da gestão municipal, para que isso, né, ocorra de uma maneira que as pessoas também entendam, né? É bastante complicado podar a árvore, as pessoas muitas vezes não entendem, né? Então por isso existe, né, uma política municipal, existe uma política nacional, né, que está sendo construída, elas estão sempre em evolução, inclusive porque, né, a nossa situação frente ao clima, frente, né, a relação até com a biodiversidade, que está cada vez mais escassa, né, vai mudando. E é importante entender como é que se distribui, né, esse nosso índice. Então, muitas vezes as pessoas pegam aqui, a gente tem uma extensão de zona rural até o Taim, né, a gente tem áreas protegidas, APPs, e trata-se como certas dessas áreas fossem parte desse índice, né, dividindo o número de hectares
por área verde, né? Mas é importante a gente entender que a gente tem uma carência muito forte na área urbana, né? Talvez por um pouco da nossa colonização, né? Açoriana são cidades com poucas árvores, né? Normalmente, né? E também é uma região que não era uma região de tanta árvore, né? A gente tinha mais uma vegetação de restinga, né? De zona costeira, ainda que seja Mata Atlântica, né? Uma vegetação de restinga, onde à medida que a cidade vai se distribuindo, a gente precisa, né? da arborização, considerando tudo que a arborização nos traz de benefício, né? Seja do controle térmico, né? Do conforto térmico, da qualidade do ar, né? Do habitat, né? Para a fauna, que é tão relevante à medida que a gente começa a ocupar os espaços, né? A pasta explica que a multa instituída na nova legislação é muito maior que a anterior, coibindo ainda mais a poda ou a supressão ilegal de árvores. Em 2009, por exemplo, a multa para quem podasse, cortasse ou derrubasse árvores em locais públicos sem autorização ou licença de órgão competente era de 200 URM. URM é a Unidade de Referência Municipal. Na nova lei, a pena passa a ser uma multa de 1.200 URMs. Então a gente tem que compatibilizar a arborização urbana, porque os benefícios que traz para a saúde humana e também para a qualidade ambiental como um todo são gigantescos, muito maiores que eventuais transtornos. Com essa regra nova, a arborização urbana ela passou a ser secundarizada em termos de importância para compor o urbano, para compor o cenário urbano. Então, outras questões como obras viárias, por exemplo, acabam tendo uma prioridade, né, uma consideração legal a mais do que quando se faz a relação com a arborização urbana, né? Então, houve, mais uma vez, um ato de desproteção desse bem, desse patrimônio, que é um patrimônio público, que é um patrimônio coletivo, né? E que tem funções ecológicas importantes para a saúde humana. O governo do estado acabou com o Código Estadual de Meio Ambiente, né? Também sem debates, mesmo método do combo aqui, né? Do retrocesso, foi feito ou é feito em vários projetos de lei de retrocesso ambiental do governo do estado, né? Inclusive o atual prefeito era deputado à época, né? E votou a favor da destruição do Código Estadual de Meio Ambiente. E nessa destruição do Código Estadual de Meio Ambiente se passou um contrabando, porque o projeto de lei era sobre o Código Estadual de Meio Ambiente, mas foi ali um contrabando que alterava o Código Florestal do Rio Grande do Sul, onde tinha a regra que dizia que as figueiras e as corticeiras eram consideradas árvores de preservação permanente, ou seja, não podem ser cortadas, né? Não podem ser podadas, devem ser permanentemente mantidas ali no seu ambiente, não só pelo simbolismo ambiental que elas têm, né? A figueira no banhado, ou melhor dizendo, a corticeira no banhado, não que a figueira também não esteja ali no banhado, mas a gente identifica mais a corticeira com o banhado e a figueira com os campos, né? Mas também pelo valor cultural que tem, né? Da população, do povo do Pampa, né? Se identifica muito com essas árvores, né? No ano de 2000 foi mudado, foi alterado o Código Florestal do Rio Grande do Sul, foi passada a boiada, vamos dizer assim, e elas deixaram de ter essa proteção, né? Como elas deixaram de ter essa proteção pela lei estadual, o CONDEMA fez uma resolução devolvendo a elas a proteção no âmbito municipal, né? Então é importante entender que elas sim permanecem sendo espécies protegidas e imunes ao corte aqui em Rio Grande. As resoluções não são leis, mas elas têm força de lei, né? Dentro desse caráter deliberativo dos conselhos, né? Que diz o seguinte, diz que as figueiras e as corticeiras voltariam a ser imunes ao corte, né? Mas somente na área rural, onde efetivamente não há o conflito. Claro que pode haver o caso de se derrubar figueira e corticeira na área rural, né? Mas o conflito maior, mais intenso, mais claro, mais permanente está na área urbana. Isso foi uma resolução que ela está mais na linha da lavagem verde, ou seja, de passar uma imagem positiva quando na prática não é positiva.
né, porque elas não estão protegidas, elas estão desprotegidas. A lei ambiental, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, tem um princípio do direito ambiental que diz que não é possível retroceder em termos de proteção ambiental. No momento que nós temos um determinado nível de proteção, nós não podemos retroceder. Isso quer dizer que a lei não pode ser alterada? Não, a lei pode ser alterada, mas ela nunca pode ser alterada para retroceder. Ela pode ser alterada para manter a proteção ou para aumentar a proteção, e nunca para diminuir. E esse combo do retrocesso, que tirou o poder do CONDEMA, que diminuiu a proteção da arborização urbana, ele retrocedeu. A nossa lei anterior, que foi alterada por esse combo do retrocesso, o plano diretor de arborização urbana, ele dizia que o conjunto da arborização urbana era considerado como de preservação permanente, ou seja, qual era a regra que abria o plano diretor? A regra que abria o plano diretor era a regra que dizia que as árvores deveriam ser mantidas, deveriam ser protegidas, deveriam ser preservadas de forma contínua, de forma permanente. Com essa nova lei, esta regra caiu, desprotegeu a arborização urbana. E desprotegendo a arborização urbana está desprotegendo as pessoas. É um equívoco achar que as árvores elas causam transtornos para a sociedade ou para as pessoas. Sobre as espécies imunes ao corte, as espécies de figueira, corticeira e oliveira, os gestores explicam que não há retirada de nenhuma proteção dessas árvores. Porém, afirmam que há casos em que a supressão é necessária, como em obras para abertura de ruas, ou quando a árvore pode oferecer riscos aos moradores próximos. No geral, o avanço, se existir, ele é ínfimo, né, no retrocesso que foi feito, né. Um dos retrocessos importantes assim, é que nós temos um déficit de arborização urbana em Rio Grande, né. Nós temos um índice de área verde de 5 metros quadrados de área verde por habitante, quando o recomendado seria 30, em torno de 30 metros quadrados. Então nós temos um déficit de 6 vezes o mínimo, né, ou recomendado, melhor dizendo, para uma cidade arborizada de forma adequada. Então o que tu precisa fazer? Tu precisa plantar. Né? Tu não pode, além de plantar, tu tem que evitar que se derrube. Né? E a gente vê muito arvoricídio, que a gente chama, né? Que é a morte da árvore, né? Por aí. Não só árvores derrubadas pelo privado, mas pelo próprio governo. Sobre o plantio de mudas, os responsáveis pela secretaria explicam que a prefeitura necessita sim fazer um controle para a autorização, uma vez que as árvores devem ser plantadas em locais próprios para que não aconteça problemas, por exemplo, em calçadas ou com a rede elétrica, além de ser necessário fazer a escolha correta das espécies de árvores a serem plantadas. Há também um aspecto muito importante nessa lei, desse combo que foi aprovado, que é a criação da figura inconstitucional do autolicenciamento ambiental. O que criou? Criou a possibilidade da obra, da atividade ser realizada sem uma análise dos técnicos da área ambiental, para darem ou não o licenciamento, porque o licenciamento ambiental não é um direito, não é algo que tu chega ali e pede e certamente tu vai levar. Não é assim que funciona. O licenciamento ambiental é uma possibilidade. Tu podes ou não ter o licenciamento para algumas atividades, mas é o começo, né? É tipo de um teste, vai ser testado, né? Bom, se a gente conseguir para essas, daqui a pouco a gente consegue para outras e assim vai avançando, que é o que está acontecendo no plano federal, né? Tem já algumas atividades que o Congresso Nacional tem proposto, pior que não o autolicenciamento, tem proposto a não exigência de licenciamento ambiental. E o autolicenciamento, ele como eu disse, ele já foi considerado inconstitucional em vários locais que tentaram implementá-lo, né? E claro, porque ele tira o Estado, ele tira a análise prévia do Estado, ele tira a capacidade do Estado de antecipar problemas, né? De repente pode acontecer de uma determinada atividade ser realizada em conflito com uma moradia, por exemplo.
né, gerar problemas para a vizinhança, para o entorno, né, que com o licenciamento ambiental pode se evitar. Quanto à lei de licenciamento ambiental, há crítica com relação à criação de uma modalidade de licenciamento ambiental por compromisso, chamada popularmente de autolicenciamento. A gestão garante que essa modalidade é prevista apenas para atividades de baixo impacto ambiental. Além disso, as atividades que se enquadram nessa possibilidade de autolicenciamento precisam cumprir uma série de requisitos legais.